E já que eu falei em coragem, eu recebo uma convidada aqui de muita coragem, ela é muito corajosa, a Caroline Calegari, minha xará, está aqui conosco, ela que é coordenadora do Procon de Sara e vai bater um papo conosco sobre direitos do consumidor, mas deveres também, essa relação de consumo, tudo isso que importa tanto para o nosso dia a dia e aqui na nossa região também. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Carol, bom dia a todos os telespectadores da RTV. E, em especial, te parabenizar pelo programa e dizer que a tua presença na televisão é de grande valia para todos os telespectadores e para todos aqueles que veem esse tipo de conteúdo. Então, novamente, bom dia a todos. E é um prazer estar aqui, em especial para falar de consumidor, já que essa semana nós também comemoramos o Dia Mundial do Consumidor na sexta-feira. Obrigada, Carol, eu agradeço. E essa questão do Dia Mundial do Consumidor, ontem antes de dormir, estava passando um pouquinho ali na internet, assistindo um pouquinho de TV e a gente viu, Semana do Consumidor, aproveite, descontos, preços bons. E aí a gente tem a Semana do Consumidor, que promove uma série de ações de marketing, inclusive. Primeiro, o que é essa Semana do Consumidor? Ela existe também no calendário do Procon, digamos assim, Carol? Ela existe, na realidade, o Dia Mundial do Consumidor, alguns tratam como internacional, outros mundial, mas é porque é comemorado no mundo todo, Então a nomenclatura pouco importa, e sim o porquê dessa data. E Carol, ela ocorreu há muito tempo atrás, o start inicial dela foi em 1962, quando o então presidente dos Estados Unidos, que era o Kennedy, ele fez uma carta dirigida ao Congresso norte-americano, em que ele discriminava ali diversos direitos básicos e um deles era o direito ao consumo consciente, a essa informação clara e precisa. E ficou tão famosa esse pronunciamento do presidente, tinha uma parte desse pronunciamento que ele dizia que o consumidor somos todos nós, que desde então e depois, uns 20 e poucos anos depois, a própria ONU colocou essa data como oficial e aí tomou-se como o Dia do Consumidor por conta de que aquele foi um marco histórico na história do direito do consumidor. Então, desde então, todo dia 15 de março, que foi a data desse pronunciamento, se comemora o Dia Mundial do Consumidor. E hoje o consumidor, ele está em diversos locais, ele está em casa, ele está na rua, ele está comprando pelo celular. Mudou muito também essa questão de quem era o consumidor há anos atrás, né, Carol? E quem é esse consumidor hoje? A gente consome de qualquer lugar do mundo, muitas vezes produtos também de qualquer país, né? Com certeza, Carol. Assim como o Kennedy foi muito feliz na fala dele, somos todos consumidores realmente. E principalmente depois com o advento do Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei considerada atual, porque ela é de 90, então temos aí 28 anos, faremos 29 esse ano de lei em vigor. Então, depois realmente dessa efetivação do Código, nós tivemos aí de forma mais reverberada, então, essa questão da defesa do consumidor, em especial aqui no Brasil. Inclusive, essa lei ela serve de modelo para outros países, porque é uma lei que a gente costuma dizer que é à frente do seu tempo, porque antes o que nós tínhamos? Nós tínhamos o Código Civil de 16, que é do século passado, e que ele regulava essa relação, que não era mais uma relação civil, e sim uma relação de consumo. Então, a partir da Constituição, que foi em 88, e 2 anos depois com o Código, nós temos agora o Estado dando esse pontapé, ou seja, cabe ao Estado salvaguardar a defesa e os direitos dos consumidores. Então, foi muito importante o CDC nesse sentido, em especial para o consumidor, mas é claro que além da lista de direitos que o consumidor tem efetivados nessa legislação, ele tem também alguns deveres, porque para que uma lei seja boa, ela de fato precisa sopesar direitos e deveres. Verdade. E, Carol, ainda pegando esse gancho do Dia do Consumidor, da Semana do Consumidor, eu falei sobre as promoções, sobre os alertas. Isso é algo que o consumidor, o cliente, ele precisa sempre realmente ficar atento, Porque a gente, tem a semana da Black Friday, muita gente reclama, é o dobro, é a metade do dobro e tal. Mas um consumidor consciente, quando ele precisa comprar alguma coisa, e isso já entra até na questão da economia doméstica, Ele vai acompanhar o valor daquele produto, vai ver se subiu, se baixou, vai fazer uma pesquisa de preço. Claro que quando a gente precisa comprar alguma coisa de um dia para o outro, às vezes, estragou a geladeira, vai fazer o quê, Mas, geralmente, quando esse consumidor ele é consciente, ele não cai tão fácil em propaganda enganosa, ele não cai tão fácil, às vezes, num juro que não deveria ter sido cobrado,
Justamente, Carol, e assim, como nós falamos, é uma data comemorativa para celebrar o Dia do Consumidor. Mas a gente sabe que tudo é mercantilizado, né? Em especial essas datas comemorativas. E é claro que essa semana o consumidor ativo, ele vai perceber nas propagandas, tanto via internet, como nas televisões, e mesmo se ele for dar uma volta no comércio, que irão haver, sim, promoções em virtude desse dia. Mas é importante que o consumidor lembre, e você foi muito feliz na fala, que esse dia também ele alerta para o consumo consciente, porque de nada adianta eu fazer a aquisição de um produto e não ter saúde financeira para poder quitá-lo. Então, no fim das contas, eu acabo adquirindo algo que pode se tornar, tem grandes possibilidades de se tornar lá na frente uma dor de cabeça, e não é essa a intenção de quando a pessoa compra algum produto ou algum serviço. Então, é muito importante que o consumidor ele tenha essa visão de que comprar, ok, sempre bom, em especial quando a gente faz um planejamento. Mas é muito importante que ele tenha essa consciência antes de comprar. E sempre que houverem dúvidas, o consumidor ele tem essa opção. Hoje a gente sabe que a facilidade no acesso à informação é muito grande. Hoje nós temos a internet, nós temos o acesso facilitado a esse tipo de informação, mas é importante que o consumidor sempre se dirija àquele organismo ou àquele órgão que é o competente para, de fato, falar para ele, olha, consumidor, você precisa seguir desse jeito ou daquela outra maneira. Então, ele pode recorrer aos PROCONs, pode recorrer ao órgão de defesa do consumidor do seu município ou mesmo do estado, para que ele não tenha nenhuma dúvida ao fazer qualquer transação dentro de uma relação de consumo. E, Carol, você falou da internet, aproveitando esse tema, então, eu sei que ainda é um tema que para muita gente é prático, né? Tem uma geração vindo aí que eu não sei se vai nas lojas comprar, né? A gente, às vezes a mãe leva para comprar um material escolar e uniforme, mas tudo que vê na internet quer comprar e acha o site. Eu tenho um sobrinho que ele compra em sites internacionais há um tempão, ele enche o carrinho e ele espera chegar, né? E as crianças hoje, elas já vêm de uma geração diferente, elas já conseguem fazer isso de uma forma muito simples, mas a gente ainda tem pessoas que estão comprando na internet pela primeira vez, que ainda não conhecem qual é o procedimento de comprar na internet. Às vezes mulher que compra roupa, né? Não é igual provar na loja, mas eu vou arriscar. O que tem de diferença, além disso que o consumidor, né, percebe de ir na loja, essa diferença muito física, muito prática, para compra na internet? Tem um prazo diferente? Tem a questão do prazo de arrependimento? O que é a principal diferença falando numa relação de consumo, Carol? Perfeito, Carol. Antes de a gente citar essa parte do comércio eletrônico, essa questão dos adolescentes e dos jovens, até crianças, hoje em dia, eles têm muito traquejo com as tecnologias. E a gente acha que eles não influenciam, mas eles são grandes influenciadores nas compras dentro de casa. Então, é muito importante que esses jovens e essas crianças também sejam educados para um consumo consciente. Não apenas para que quando eles sejam economicamente ativos ou realmente consumidores ativos, eles consigam fazer um bom uso desse consumo, mas também porque hoje, nesse momento, eles também interferem em relação aos seus pais, dentro de casa, e as compras e aquisições que são feitas dentro dessa família. Então, é muito importante esse ponto também, essa educação para o consumo. Mas em relação à internet, as compras, quando elas são feitas fora do estabelecimento físico, a gente já parte da premissa que o consumidor ele já sai em desvantagem. Primeiro porque, se você vai a uma loja física, você pode manusear aquele produto, você pode testar aquele produto. E isso faz com que você tenha uma certa segurança em relação à compra daquele bem, porque você sabe para que ele é, qual é o fim dele, que ele está em perfeitas condições para uso. Quando você faz uma compra fora do estabelecimento comercial, e aí não entra só a internet, Carol, entra compras por catálogo, aquelas a domicílio, sempre que for uma compra fora do estabelecimento físico. E nesse caso nós temos a internet como campeã, né? Até porque, fazendo um parênteses aqui, muitas vezes você vai encontrar numa mesma nomenclatura, numa mesma loja, preços diferenciados se você compra pela internet e se você compra na loja física. E só lembrando ao consumidor que isso é totalmente possível, já que serão CNPJs distintos, né? E porque a operacionalização também de cada um é diferente, por isso os custos muitas vezes numa loja online é muito mais barato do que numa física, porque tem todos os custos, inclusive de pessoal. Mas em relação a essa compra, é importante que o consumidor saiba que ele tem um direito que a gente chama na doutrina e na legislação consumerista, que é um prazo de reflexão.
que é o direito de arrependimento, que está lá positivado no código, no artigo 49. O que é esse direito de arrependimento, Carol? A partir do momento que eu compro ou adquiro esse produto ou serviço fora do estabelecimento comercial, eu terei 7 dias contados, ou da data em que eu fiz a compra, ou da data do recebimento desse produto, né? Para desistir desta compra, sem que eu tenha que justificar o motivo. Eu simplesmente posso não ter gostado daquele produto, achar que não se adequa ao que eu gostaria, ou mesmo que ele tenha um defeito ou não, isso é irrelevante. Eu tenho esse período de reflexão para desistir da compra ou para continuar com ela, já que eu saía em desvantagem, como eu falei anteriormente, no momento em que eu adquiri. Isso é importante que a pessoa se atente, que é um prazo, mas ele termina, né? São 7 dias, né, Carol? Exatamente. E como é que a pessoa vai... chegou na minha casa, eu encomendei pela internet e tal, chegou e eu vi que não era bem assim, que eu não gostei, eu não quis comprar, eu quero devolver. Como é que a pessoa procede a partir daí? Certo, Carol, e isso vale para toda relação de consumo. É necessário que o consumidor inicialmente faça o contato com o relacionamento daquela empresa, ou seja, com o SAC. Né? Então, o consumidor vai fazer esse primeiro contato com a empresa e vai informar sobre o seu problema, ou nesse caso, sobre o fato de que ele deseja fazer jus ao direito de arrependimento e cancelar essa compra sem qualquer tipo de ônus. Lembrando que, inclusive, o envio, porque como se trata de uma compra feita pela internet ou por outro meio, chega por correio. Então, inclusive, esse envio ele não pode ser oneroso para o consumidor. Então, via de regra, essa empresa mandará um código de acesso, um código de postagem que o consumidor, sem qualquer custo, voltará então esse produto ao fornecedor. Mas então, a princípio, o consumidor entra em contato com a empresa, anota os protocolos de atendimento, que são a prova de que ele fez esse contato prévio. E quando ele não obtiver sucesso, ele deve sim recorrer a um órgão de defesa do consumidor para que ele possa então efetivar esse direito que ele tem, que é um direito do consumidor. Então, sempre que isso ocorrer, ele deve procurar o órgão de defesa do consumidor, nesse caso são os PROCONs, que são os órgãos públicos, que nós temos aí os municipais, os estaduais, PROCONs Câmara, né, que são no legislativo. Então, são diversas opções para o consumidor fazer valer esse direito. O que acontece é que a gente precisa, em datas como essa, que é o dia 15, fomentar justamente essa procura do consumidor por fazer valer os seus direitos, por procurar os órgãos de defesa do consumidor, porque muitas vezes ele acaba, por desconhecimento, deixando de fazer valer uma prerrogativa que ele já tem.